Fala, gente, beleza? Roy Pulver é um soldado aposentado das Forças Armadas. Atualmente, ele está passando pela versão 139 de sua vida neste mesmo dia. O porquê disso você vai entender mais pra frente. Ele está preso em um loop temporal que é reativado toda vez que ele vai de base. Ele já passou por isso tantas vezes que já decorou cada parte do dia. Às 7 da manhã deste loop, um homem entra em seu apartamento e tenta passar ele e a mulher com quem ele dorme. Depois, um helicóptero aparece na janela e atira no apartamento do cara sem dó, até explodir. Roy sabe exatamente a hora que isso vai acontecer, então ele anda pela casa como se soubesse por onde cada bala iria passar. Dessa vez, ele acerta o caminhão de areia que passa bem na hora em que ele pula pela janela, e essa era a 20ª vez que ele tenta ir. Em seguida, ele pega emprestado um carro e dirige para escapar de mais 2 assassinos em uma van. Ele não sabe o nome deles, então os chama de Pan e Esmeralda. Essas mulheres o perseguem e atiram nele durante todo o percurso, mas Roy já sabe como escapar delas, desde que não se distraia com outra coisa, como desviar deste ônibus que o atinge. Logo em seguida, o dia é reiniciado e pequenos detalhes mudam a cada dia. Então Roy esquece de algumas coisas, além do cara em seu apartamento e do helicóptero. Há outros assassinos atrás dele, como Guan Yin, que todas as vezes o finaliza com uma espada. Kabum, que é um anão que o explode toda vez. Sorriso, que o leva para dar uma volta de carro todos os dias. Mas o ruim é que ele vai pelo lado de fora. E os gêmeos alemães, que Roy chama de número 1 e 2, que também tem um clone que ele chama de Roy 2. E por último, mas não menos importante, seu like e inscrição, que ajudam o pai a comprar o leite das crianças. Às vezes, ele consegue finalizar alguns deles, mas no final, tudo é em vão. Os outros o encontram e o finalizam do mesmo jeito. Roy procura respostas com a sua ex-esposa, mas quando ele liga, quem atende é o chefe dela, o coronel Clive Ventor, que diz que ela foi de base em um acidente. Mas Roy não acredita nessa conversa fiada. O mais engraçado é que ele nunca consegue viver o suficiente para descobrir o porquê. Nos dias em que consegue escapar, Roy vai até a lanchonete de Jake, onde ele se apressa para sentar, porque o último lugar será ocupado por Dai Feng, uma mestre espadachim e campeã mundial, por quem Jake tem uma queda. Roy fica chapado enquanto ouve um homem falar pra caramba ao lado dele. Esse é Dave. Todo dia ele fala sobre segurança interna e teorias da conspiração. No Gole 47, os mercenários sempre o encontram e o finaliza bem ali no meio de todo mundo, o que significa que Roy não conseguiu passar além desse ponto. Se ele não for ao restaurante, ele é finalizado mais cedo. Ele já tentou caminhos alternativos, mas nada resolve. Ao ser baleado mais uma vez, ele lembra do dia anterior. Ele está visitando sua ex-esposa, Gemma Wells, no seu trabalho, depois que ela deixou uma mensagem dizendo que lá estava contratando. Porém, ela não parece muito interessada em seu currículo ou em se reconectar. Depois de ficarem um bom tempo sem se ver, ela apenas começa a tirar as medidas de Roy e uma amostra de seu cabelo, que sangra após ser removido. Tudo isso é observado por Ventor e seu segurança, Brett, que estão analisando as câmeras de segurança. Roy pergunta a Gemma sobre a máquina na qual ela está trabalhando. Ela fala que essa máquina é capaz de distorcer o espaço-tempo e até mesmo destruir o planeta se for usada de maneira errada. Roy traz à tona a questão de seu filho, que não o conhece, apenas pensa que ele é amigo da família. Roy implora a Gemma, dizendo que aceitou ter perdido ela após ter escolhido o trabalho, mas que merece uma chance de participar da vida de seu filho. A conversa é interrompida por Brett, que lembra a Gemma que esta é uma área restrita, mas Gemma diz que tem um acordo com o Ventor. Quando Roy tenta entregar seu currículo a Brett, ele fala que lá não há vaga, o que significa que Gemma mentiu, mas ela o manda embora antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Antes de Roy sair, Gemma diz que enviou a ele um presente de aniversário extremamente importante e que, quando ele abrir, deve se lembrar de Osiris. Enquanto isso, Ventor não gosta que Roy saiba de tantas coisas sobre seus experimentos, então manda Brett contratar outros recursos, em vez de soldados, para que ninguém associe os assassinos a ele. Em seguida, ele pede que Gemma vá até seu escritório e a xinga por ter quebrado os protocolos de segurança ao falar com Roy. À noite, Roy vai a um bar e se encontra
encontra com Alice, que é dentista. Ela é apenas mais uma ficante de Roy, e o barman ressalta que Roy nunca ficará feliz com essas ficantes de uma noite, porque ele não para de pensar em Gemma. Enquanto Alice vai ao banheiro, ele recebe uma ligação de Gemma dizendo que está prestes a fazer algo e que precisa dele, mas Ventor corta a ligação antes que ela possa dizer algo mais. Roy percebe que Gemma parecia triste, mas ele fica com Alice em vez de retornar a ligação. Enquanto Roy e Alice se divertem, Gemma coloca o cabelo e o sangue de Roy em um tubo que ela insere dentro da máquina na qual está trabalhando. Vendo isso nas câmeras, Ventor decide que ela é uma traidora e manda Brett ir atrás dela. Este foi o último dia normal que Roy viveu antes de entrar no loop, mas agora ele tem a memória da conversa com Gemma e percebe que ainda não abriu o presente de aniversário que ela deu. Então, finalmente, ele abre o pacote e encontra o livro Izzet Osiris, com uma nota de Gemma que diz: "O tempo não espera ninguém." Ele se distrai com o livro e esquece que está no loop, então o cara do helicóptero o finaliza sem dó. Isso acontece mais 2 vezes, antes de ele escapar com o livro, encontrando um botão de nitro do carro que ele sempre pega emprestado. Depois de apertar o botão, o carro corre muito mais rápido, fazendo com que Roy perca a saída que o levaria para o restaurante de Jake. Em vez disso, ele para em um shopping em Atlanta, onde senta e lê o livro de Gemma. Ele não entende a história de Izzet de Osiris e não sabe se isso tem a ver com alguma coisa, mas interrompe a leitura quando vê seu filho Joe comprando tóxico com um homem mais velho. Quando percebe que é a única pessoa na vida de Joe, ele o segue até um fliperama onde há torneios de esportes. Cada vez que anda perto de uma tela, ele provoca falhas, mas Roy nem liga para isso. Ele apenas se aproxima de Joe e o repreende por ter largado a escola. Ele também pergunta se Joe comprou tóxico, mas Joe mostra que comprou figurinhas. Então, Roy o leva para almoçar, e assim que eles saem do prédio, ele percebe que são 12:50, um tempo a mais do que ele costuma viver desde que o loop começou. Ao analisar que algo está diferente, ele finalmente percebe que foram colocados rastreadores nele e que as paredes de metal da lanchonete são a localização subterrânea do shopping que o manteve seguro. Naquele momento, os assassinos chegam e finalizam Roy enquanto ele agarra Joe, ficando na frente das balas. Quando o dia inicia novamente, ele pergunta ao homem que invade seu apartamento sobre o rastreador, mas ele não diz onde está. Mais tarde, Roy chega ao restaurante e vai direto ao banheiro para ver seu corpo, chegando a colocar os dedos no ânus, mas sem sucesso ao tentar encontrar o rastreador. Lembrando que Dave é muito inteligente, ele pergunta onde ele esconderia um rastreador, e Dave sugere que pode estar nos dentes. Isso faz Roy lembrar que Alice é dentista e que ela o dopou enquanto Brett os observava. Então ele percebe que ela faz parte do grupo. Depois de pegar mais cachaça e um alicate de Jake, Roy vai ao banheiro com Dave e começa a remover os dentes antes de ser finalizado 1 segundo depois pelo seu clone. Quando o dia recomeça, Roy interroga Alice, que diz que foi pega por Brett para colocar o rastreador antes de partir. Roy segue sua rotina até chegar ao restaurante, onde remove o dente e depois o leva para um prédio abandonado como armadilha. Seu plano funciona e Pam aparece, mas ela não abre a boca e não revela quem a contratou. Então, ele a finaliza com sua própria arma, que pertencia ao bigodinho alemão. Roy percebe que Gemma o colocou nisso de alguma forma e que ele não pode voltar o suficiente para salvá-la, fazendo tudo perder o sentido. A única coisa que lhe resta é a vingança. Então Roy se diverte com sua liberdade e finaliza todos os que o perseguem. Usando o telefone de Kabum, ele fala com Brett, que promete encontrar Ventor. Roy também dirige até o laboratório e tenta passar pela porta com o carro, mas bate e leva um tiro de Brett. Uma série de loops começa, e Roy continua tentando planos diferentes para entrar na Dynal, como enviar seu carro com bombas e fingir ser seu clone. Roubar sua identidade permite que ele entre, mas mais uma vez são necessárias tentativas até que consiga aprender formas de evitar os guardas e as câmeras. Quando finalmente consegue carregar algumas armas com ele, os guardas não são mais um problema, mas seu próximo desafio é Guan Yin, que é muito boa com espadas. Ele falha miseravelmente em todas as tentativas de detê-la. Às vezes, ele não morre rápido o suficiente devido aos ferimentos da espada, e Ventor o encontra, começando a falar um monte de asneiras sobre redefinir a história antes de finalizá-lo.
É durante um desses discursos que Roy descobre que o nome do projeto é Fuso de Osíris, e ele percebe duas coisas. Primeiro, Ventor não sabe que já está em vigor. Segundo, Gemma o colocou de propósito para que ele se tornasse o próprio Osíris e impedisse Ventor de prosseguir com o plano. Sentindo-se mais forte depois de saber que Gemma ainda acredita nele, Roy inicia uma nova série de loops com um novo plano. Depois de passar pela rotina habitual até remover o rastreador na lanchonete, ele conversa com Dai Feng e pede aulas de espada. Ela aceita ensinar porque a acha bonito. Ele treina com ela por mais uma série de loops até se tornar um mestre. Depois de agradecer pelas aulas, ele entra furtivamente no laboratório novamente, mas desta vez luta com Guan Yin com uma espada, defendendo com maestria seus golpes. Depois de cortar seu rabo de cavalo, ele a finaliza com sua própria espada. Brett chega e é finalizado rapidamente com uma espadada na testa. Ele e Ventor trocam socos, e quando Ventor tenta pegar a arma, Roy recupera sua espada e prega a mão de Ventor no chão, enquanto explica que ninguém deve brincar de ser Deus e reescrever a história. Ele diz que o passado deve ser deixado como está, para que possamos aprender com ele. Ventor acha que essas palavras são pesadas, vindas de um pai ausente, e joga no ar que Joe pode estar em perigo, o que deixa Roy furioso. Depois de finalizar Ventor, ele pega seu carro e volta para o shopping, mas descobre que é tarde demais e que Joe foi finalizado. Provavelmente isso já aconteceu várias vezes, mas ele não estava lá. Enquanto luta com os policiais que não o deixam ver o corpo de Joe, uma luz aparece no céu e o mundo acaba, assim como Gemma diz. Então Roy chega à conclusão de que Gemma está morta porque ele a deixou e não ligou quando ela precisou de sua ajuda. E agora Joe também está envolvido nisso. Se o mundo vai acabar de qualquer maneira, não há sentido em tentar sobreviver. Então Roy passa os próximos loops desanimado, permitindo ser finalizado repetidamente. Certa manhã, ele recobra a consciência e decide aproveitar todo o tempo que tem em mão. Ele vai ao shopping e convida Joe para passarem o dia juntos, jogando videogame e almoçando. Ele faz isso até que o mundo acabe e o loop recomece. Na tentativa 249, ele quer dizer a Joe que é seu pai, mas tem muito medo. Ele traz à tona o trabalho de Gemma, e Joe revela que conversou com ela no início do dia, mas ela não voltou para casa. Isso deixa Roy chocado, pois ele pensou que ela já estava morta, e isso o motiva a tentar salvá-la. No último loop, ele entra no laboratório e encontra Brett e Ventor, pedindo respostas. Brett confessa que estavam tentando descobrir o que Gemma havia feito com o fuso de Osíris, pois ela o sabotou e eles não conseguem controlar a reação em cadeia que ela iniciou. Ventor percebe que o fuso está funcionando, o que significa que Gemma fez para ele a massa que faltava. Ao olhar para as câmeras de segurança, Roy descobre que a hora exata da morte de Gemma foi 14 minutos depois de ele acordar e se atirar para reiniciar o dia. Roy fica motivado e decide salvar Gemma, mesmo sabendo que tem apenas 14 minutos para fazer isso. Como sempre, ele finaliza o primeiro homem, mas torna o dia diferente saltando diretamente no helicóptero. O atirador é expulso e Roy ameaça o piloto com uma arma, mandando que ele o leve para o laboratório o mais rápido possível. Assim que chega, ele leva a metralhadora e finaliza todos em sua frente. Da pilha de corpos, ele pega uma arma e a espada de Guan Yin, finalizando mais uma série de guardas que aparecem em seu caminho. Gemma está sendo atacada por Brett. Roy finaliza Ventor e em seguida Brett. Finalmente, ele abraça Gemma e ela pergunta quantas tentativas foram. Ele mente, dizendo que foi somente aquela, mas Gemma vê a verdade quando ele desabafa sobre tudo o que aconteceu com ele. Ele fala a Gemma que Joe está seguro e que nenhum homem irá atrás dele. Gemma diz que não tem como parar a máquina, apenas reiniciá-la. Ela fez com que a massa que faltava para a máquina fosse exatamente o DNA de Roy. Então, se ele entrar no fuso de Osíris, o dia reiniciará pela última vez e o tempo voltará ao normal. Mas ela não tem certeza se ele sairá vivo dessa, já que tudo isso é apenas teoria. Roy entra no fuso e espera que a máquina o use para reiniciar o dia pela última vez. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe um like e comente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.